Olá, estudante! Aqui é o professor Romário, mais uma vez através da Central do Enem. E hoje vamos começar um movimento sobre a história da filosofia, sobre aquilo que já caiu na prova do Enem, sobre aquilo que estava em alguma questão, pelo menos como ideia. O primeiro grupo de pensadores que nos interessam neste movimento são os pré-socráticos. O que você precisa saber para fazer a sua prova do Enem sobre os pré-socráticos é que eles eram investigadores da physis, ou seja, eles investigavam a natureza. Eles buscavam encontrar um elemento que pudesse explicar tudo o que existe. E isso eles denominaram physis. O que é a physis, professor? É a realidade primeira e fundamental que constitui todas as coisas, que faz parte da composição de todas as coisas. Veja que a physis é de onde todas as coisas vêm e para onde todas as coisas irão retornar. Existe um outro nome que eles falam para a physis, que é Theos, né? Deus, mas não no sentido religioso. Por exemplo, quando Tales fala tudo está cheio de deuses, ele não quer dizer isso em um sentido religioso. Pelo contrário, ele está utilizando o Theos com o mesmo sentido de physis, né? Como realidade primeira e fundamental. Então, Theos é justamente participa de tudo que existe, tá bom? Daí a expressão tudo está cheio de deuses. Em todas as coisas há o primeiro elemento, ok? Professor, mas eu sempre estudei isso como arqué. Bem, arqué não é um termo pré-socrático, é um termo aristotélico. Ou seja, Aristóteles utiliza o arqué para explicar a preocupação dos primeiros pensadores, ou seja, que eles se preocupavam em explicar a realidade a partir de um princípio primeiro e fundamental. Justamente isso que Aristóteles chamou de arqué. Outro pensador que nos interessa chama-se Sócrates. Sócrates é um divisor de águas dentro da filosofia e, portanto, é muito interessante para a prova do Enem. Imagine que Sócrates começa o questionamento sobre a natureza do conhecimento, né? Sobre o conhecimento verdadeiro, se é possível alcançar este verdadeiro, né? Se é possível distinguir o verdadeiro do falso. Lembrando que Sócrates é um racionalista, ok? Depois eu explico o que é um racionalista. Veja, e Sócrates, para encontrar a verdade, ele inventou uma espécie de método, né? Baseado em dois princípios, ironia e maiêutica. A ironia, pessoal, é um conjunto de perguntas que visa justamente deixar o seu oponente em uma situação em que ele não consiga mais explicar aquelas perguntas, né? E acabe por admitir a sua ignorância, certo? A ironia é fingir ignorância sobre aquele assunto, prevendo a resposta do seu oponente e já preparando uma pergunta em cima da resposta. E desta forma você vai fazendo com que o seu oponente fique cada vez mais sufocado e já não consiga mais ter resposta. E era assim que Sócrates convencia as pessoas a admitirem e a buscarem a verdade, né? Aliás, admitirem a sua ignorância e buscarem a verdade. Certo? Este é o primeiro processo do método. Visa fazer com que o oponente, né, ou o seu interlocutor admita a sua ignorância. O segundo é a maiêutica, né? A maiêutica é a arte da aparição, né? Essa arte de extrair de si as ideias. Era isso que Sócrates se propunha a ajudar neste processo de parição. Então, o Sócrates orientava, né, através da maiêutica, que é um conjunto de perguntas que visa o autoconhecimento, né, que visa desvelar a verdade que está aqui na sua memória, mas você esqueceu porque você está se preocupando muito com o mundo externo, né, com o mundo sensível, e está esquecendo de preocupar-se consigo mesmo. E neste resgate, né, que você vai fazendo através deste método, você alcança justamente a certeza, que é justamente a verdade sobre aquelas coisas.
né? Você encontra a ideia de justiça, você encontra a ideia de beleza, que são ideias que valem universalmente, que são conceitos universais. Você encontra o conceito de flor, por exemplo, que independe se é verde, se é azul, se é amarela. Flor sempre será uma flor, independente de qualquer contexto que ela esteja. Veja que Sócrates buscava algo de universal dentro dessa multiplicidade de coisas. Beleza? E, professor, você falou que ia explicar o que é o racionalismo. Sim, para mim, a melhor explicação do que seja um racionalista é dada por Francis Bacon. Francis Bacon disse que os racionalistas são como as aranhas, né? São como as aranhas. Como assim, professor? Eles são homem-aranhas, né? E jogam teia? Não. O que a aranha faz? Ela extrai tudo o que ela precisa para fazer a sua teia de si mesmo. Ela não precisa de ajuda externa. E é desta forma que o racionalista se comporta. Extrai de si tudo o que precisa para alcançar a verdade. Ok? Tchau, tchau.